Glorificado seja o nome do Senhor. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Desde já eu gostaria de agradecer esta importante oportunidade que nos foi cedida para estarmos hoje neste templo ministrando a palavra do Senhor. Grato sou pela vida do presbítero Davi, que foi o mediador deste convite para estarmos aqui na noite desse dia, não somente com o objetivo de ministrar a palavra do nosso Deus, mas também para cultuar com os irmãos ao nosso Deus. Queridos, sem perda de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 16 e 17. Glória a Jesus. Parabenizo também o grupo jovem que hoje se encontra fazendo 10 anos, comemorando 10 anos de sua existência. Que Deus os abençoe. E sou grato também pela confiabilidade do santo anjo deste ministério, que nos cedeu aqui um espaço nesta tribuna para que se ocupássemos aqui durante alguns minutos na dedicação da ministração da palavra do Senhor. Quantos se encontram alegres com Jesus aqui? Eu costumo dizer, Davi, que em culto pentecostal não há espaço para espírito de tristeza. Se porventura algum espírito de tristeza entrar neste lugar, nós daremos ele duas opções: ou ele se converte à alegria, ou ele salta de prazer, porque na presença de Deus há abundância de alegrias. Eu creio nisso. Se você crê nisso, posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao Rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Feche sua Bíblia, tome seu assento, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Queridos e queridas em Cristo Jesus nosso Senhor, estamos aqui diante de um versículo da Bíblia Sagrada, escolhido com muita apreciação para ser o tema desta festividade, cujo título desta festividade é o poder da adoração. O texto em estudo que ora acabamos de ler possui um sentido escatológico. O que é escatologia, irmão Robson? Escatologia são estudos que prevê acontecimentos futuros. A maioria do conteúdo do livro do profeta Zacarias possui o sentido escatológico. São acontecimentos que acontecerão durante o milênio, após a grande tribulação, e outros acontecimentos também. Segundo nos informa a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, ele deixou através do texto em estudo uma ordenança para a sua nação israelita. A ordenança previa que a nação judaica deveria adorá-lo com toda liberdade e fidelidade ao seu Deus. Esta adoração, nós vemos aqui no texto em estudo, deveria ser realizada durante a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Em Israel havia 3 festas de extrema importância, cuja a presença dos judeus era de obrigação. A primeira festa é a festa da Páscoa. A segunda festa, a festa do Pentecostes, que nós conhecemos através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos, que apresentava o costume onde os judeus teriam que sair de suas residências e irem para um determinado local da adoração e ali construírem cabanas feitas por palhas e ali ficarem habitando para comemorar esta festa por um período de 7 dias. 7 dias esses onde cada dia era realizado um sacrifício em prol da purificação do pecado dos judeus. Havia também o 8º dia, que era considerado o grande dia da festa, onde nesse dia os judeus observavam uma marcha realizada pelos sacerdotes que tinham como ritual chegar até o tanque de Siloé, pegar uma vasilha de água,
colocarem bastante água em sua vasilha, se dirigirem ao templo do Senhor e derramarem água no templo. No Novo Testamento, nós vemos em João capítulo de número 7, o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo as observações deste costume. No último dia da festa, o Senhor Jesus Cristo se levantou, se colocou de pé e olhou para os judeus dizendo: não precisam ficar preocupados com esses rituais, porque eis que eu estou aqui. Quem tem sede, vem a mim e beba a água da vida. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: hoje não precisa de ritual para sentir a presença de Deus. Não precisa de ritual para se dar glória ao Senhor. Não precisa de rituais para sentir a presença de Deus. Eu falo isto abrindo um parêntese, porque nos dias atuais existem crentes mal acostumados que só conseguem sentir a presença de Deus se o pregador for do reteté. Só conseguem sentir a presença de Deus se houver uma cantora famosa. Não, eu tenho que sentir a presença de Deus, mas só se o pregador pedir para dar glória. Só se a cantora for uma cantora do reteté. Amado, você tem a liberdade. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu te convido na noite desse dia a abrir o seu coração e adorar ao Deus dos exércitos. Ele se encontra neste lugar. Se você crê e acredita nisto, eu te convido a fazer aquilo que o diabo detesta ouvir. Levante a sua mão e dê um brado de glória ao Senhor. A festa dos tabernáculos apresenta-nos alguns pontos que merecem a nossa atenção. O primeiro ponto é o objetivo da festa. O objetivo da festa dos tabernáculos era fazer com que os judeus se lembrassem de suas raízes, ou seja, se lembrassem de onde vieram, se lembrassem de onde, como eles eram durante o período do Êxodo em Israel. O nosso Deus tinha como principal objetivo fazer com que os judeus sempre fossem humildes e se lembrassem de suas raízes. Nos dias atuais, nós vemos crentes que não se lembram mais de suas raízes, precisam entrar novamente na festa dos tabernáculos para reconhecerem quem de fato é, que é pó, que é barro, que é cinza. Hoje, irmão Davi, o crente só porque subiu um degrau, ele pensa que não pode lavar mais um banheiro da igreja, ele não pode pegar mais uma vassoura e varrer. Não, eu não posso fazer isso, eu subi um degrau. Amado, deixa-me lhe dizer uma coisa aqui: o nosso Deus, ele continua resistindo aos soberbos, mas dando graça aos humildes. Se tem crente humilde neste lugar aqui, receba a graça, receba a graça, receba a graça. Siga o toque de Deus na sua história. Deus está presente neste lugar. Aleluia. Lidamos com muitos crentes soberbos, crentes altivos, que esqueceram de suas raízes, esqueceram da sua história, estão com um emprego novo e menosprezam as pessoas que trabalharam do mesmo trabalho que ele já trabalhou. Menosprezam as suas raízes. Amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja humilde, seja humilde. Eu quero lhe dizer na noite desse dia: o nosso Deus, o meu Deus, Ele ama a sua humildade. Por gentileza, eu te convido, amado, a descer na noite desse dia, a vir comigo no Rio Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. Se Jesus Cristo de Nazaré desceu o Rio Jordão, quem somos eu e você para não se humilhar também? Porque a Bíblia Sagrada deixa bem claro: aquele que se humilha perante o Senhor será exaltado para a honra e glória dele. Aleluia! Quem pode adorar ao Rei? Quem pode adorar ao Rei? Escute, Zacarias foi um dos profetas que, conjunto com 3 profetas que atuaram no período após o exílio. A nossa Bíblia Sagrada, ela define a ordem cronológica dos profetas da seguinte forma: na primeira classe temos a classe dos profetas maiores, na segunda classe temos a classe dos profetas menores. Só que esta cronologia, ela não nos apresenta uma fidelidade na sua definição. A melhor definição apresentada é apresentada da seguinte forma: a primeira classe é a classe dos profetas que atuaram no período antes do exílio, dos 70 anos de cativeiro. A segunda classe é a classe dos profetas que atuaram no período dentro do exílio,
como no caso do profeta Ezequiel. E a terceira classe é a classe dos profetas que atuaram no período após o exílio, como no caso de Zacarias, juntamente com seu contemporâneo irmão Ageu. Ageu foi o primeiro profeta a ser levantado no período após o exílio. 2 meses depois da chamada de Ageu, Deus levantou o profeta Zacarias e por fim nós temos o nosso amado irmão Malaquias. O profeta Zacarias, juntamente com o profeta Ageu, profetizavam mensagens que incentivavam a nação judaica a reconstruir novamente o templo da adoração. Nesta época aparece na história 2 principais homens que eram líderes da nação judaica na época, Zorobabel e Josué. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Esdras, que quando Zorobabel e Josué chegaram na terra prometida, a saber, Jerusalém, se depararam com a cidade destruída, totalmente em ruínas. A Bíblia Sagrada nos diz que Zorobabel e Josué foram responsáveis para colocar os fundamentos do templo da adoração, mas o desânimo chegou, a perseguição aumentou, a humilhação chegou para esses 2 homens que, de sorte, eles desistiram de reconstruir o templo novamente. Aparece na história o nosso amado irmão Neemias, que saiu do reino de Artaxerxes em destino a Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o nosso irmão Neemias construiu as muralhas de Jerusalém, a cidade tomou um novo rumo, ficou bonita novamente, mas só existia uma deficiência: os muros eram bonitos, mas o templo ainda se encontrava destruído. Senhoras e senhores, por trás desse cenário bíblico temos aqui um significado simbólico. As muralhas de Jerusalém representam conquista, representa todo tipo de objetivos materiais que o homem pode conquistar, mas o templo de Jerusalém representa a presença do nosso Deus. Não adianta o homem ter bênçãos materiais, não adianta o homem ter carro do ano, não adianta o homem ter uma casa bonita, não adianta o homem ter filhos com saúde, não adianta o homem ter riquezas se não tiver a presença do nosso Deus. Sem a presença de nosso Deus, esse homem continuará sendo vazio, a sua vida é incompleta. A Bíblia Sagrada nos diz que certa feita, nosso nobre irmão Moisés estava liderando a nação israelita quando foi surpreendido pela voz de Deus dizendo a Moisés: esse povo é obstinado, eu não poderei guiá-los, eu não poderei mais ir avante de vocês, de sorte que eu vou enviar um anjo para guiá-los. Moisés reuniu o povo e disse: israelitas, nós não sairemos deste lugar em protesto contra o Senhor, porque nós não queremos anjos, nós queremos a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Com a presença de Deus nós atravessamos o mar, com a presença de Deus saltamos muralha, com a presença de Deus passamos pelo rio, pelo mar, Ele não nos afoga. Com a presença de Deus, 1000 ao nosso lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. Com a presença de Deus nós vemos o operar de Deus a cada dia, e quando o nosso Deus opera, ninguém pode impedir. Assim diz o Senhor. Zacarias e Ageu estão do seu lado, posicionados, profetizando. De repente a nação judaica, quando olha para o templo e vê o templo em ruínas, eles se lembraram de 70 anos atrás. Antes de irem para o cativeiro, eles olharam e se lembraram que aquele templo era um templo bonito, era um templo extremamente detalhista na sua construção, era um templo onde a presença de Deus se manifestava notoriamente. E por mais que a reconstrução do templo fosse feita na consciência dos judeus, eles sabiam perfeitamente que ele nunca mais voltaria a ser a mesma coisa. Agora escute isso. Eu faço uso desse templo em alusão à vida de muitos crentes. Portadores de falhas, pecadores de natureza somos nós. E num decorrer, num deslize da vida, encontram com a sua vida caída em ruínas como este templo. Então você me pergunta, irmão Rolfo, quer dizer que se eu estou vivendo como este templo, eu nunca mais serei o mesmo? Nunca mais voltarei a ser a mesma pessoa?
é resposta à luz da Bíblia. Eu digo que você nunca mais será o mesmo. Eu digo para você que você será melhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você será melhor. Irmão Robson, me apresenta a base bíblica. A Bíblia Sagrada nos chama a atenção. O profeta Ageu está posicionado. De repente Deus toma a boca do profeta Ageu em profecia, e ele levanta sua voz dizendo: assim diz o Senhor, eis que a glória desta última casa, ela será maior do que a primeira. Deus vai restaurar a tua história. Você voltará a ser melhor do que era. Aleluia. Só quem acredita. Isso aqui é crente para crente maluco, como foi cantado aqui. Isso aqui é para crente louco que acredita em profecia bíblica. Se você acredita nesta história, levante a sua mão, abra a sua boca, dê um belo grito de glória ao Deus todo. Escute. Profeta Zacarias, juntamente com Ageu, foram responsáveis por incentivar a nação judaica a reconstruir o templo. E eu abro um parênteses aqui, Davi, para dizer o que tem de falta de incentivo hoje na igreja, o que tem de falta de motivação. Há momentos que nós estamos desanimados. Escute isso. Estamos cabisbaixos. Esperamos uma palavra amiga, um abraço amigo. E sabe o que é que você recebe? Críticas. Você pode trabalhar o ano inteiro fazendo coisas boas. Ninguém chega para você dizendo: Deus é contigo, parabéns pelo que você faz. Mas quando você comete um deslize, aparecem pessoas que você nem conhece para apontar o seu erro e dizer: você pecou e você está errado. Não tem mais incentivo, não tem mais motivação. Mas fique tranquilo, porque quando acabar a motivação na terra e o incentivo, existe um Deus no céu que se levanta do seu trono e olha para a tua vida e diz: não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te seguro pela palma de suas mãos. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Coisa linda, irmãos. Aleluias. Aleluias. Precisamos de incentivo. Precisamos de motivações. Aleluia. Chega de crítica. Escute, a tua boca, irmãos, ela tem um poder impressionante que você não sabe. Nosso irmão apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 29, ele nos deixou escrito: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação e dar graça aos que a ouvem. O mesmo Paulo diz em Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 6, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que saibais como convém a responder a cada um. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 18, o sair da boca procede do coração, e o que sai da boca é o que contamina o homem. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 34, a boca fala o que o coração estiver cheio. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 37, pelas tuas palavras serás condenado e pela tua palavra serás justificado. Em Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 21, a boca do justo é fonte de vida. Amado, em nome de Jesus, você tem que falar coisas boas, profetizar coisas boas para os seus irmãos e transmitir vida. Deus te chamou para influenciar, não para criticar e destruir vidas. Entenda isso. É difícil conquistarmos e trabalharmos para permanecer uma alma na igreja, e basta um irmão desorientado para falar uma coisa e afastar esta alma para o mundo. Essa é a realidade. Depois da maior ousadia, ela chega: por que você está desviado, irmãos? O que aconteceu com você? E não reconhece a sua falha. Ei, um dos maiores reconhecimentos, uma das maiores virtudes que o homem pode ter é o reconhecimento do seu erro. A Bíblia Sagrada nos diz que o nobre Davi foi considerado um homem segundo o coração
coração de Deus. Aí você me pergunta, irmão Robson, como pode um homem ser considerado um homem segundo o coração de Deus, visto que ele caiu, cometeu o pecado de adultério, cometeu o pecado de homicídio contra o marido de Batseba? Eu digo para você que Davi, ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no Salmo de número 51, de joelhos dobrados no chão, Davi levanta sua voz dizendo: Pai, eu errei, eu pequei contra ti, eu reconheço que errei diferentemente de muitos irmãos que encobrem pecado debaixo do tapete, alimenta o pecado, alimenta o erro, não reconhece que errou. Amado, arranque esta arrogância do seu coração e deixa Cristo fazer novamente parte da sua história. Reconheça. É difícil nós vermos, é difícil nós contemplarmos a pessoa reconhecer o seu erro. Ela erra, mas não admite. O que é isso? A arrogância. A arrogância. Reconheça o seu erro, amado. Reconheça que você pecou. Reconheça que você errou. Irmão Robson, deixa eu aqui alimentando meu pecadinho de estimação, amado. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e a deixa alcançará a misericórdia do Senhor. E diz o nosso Senhor que nada que há em oculto ou escondido que um dia não venha a ser revelado, amado. Peça perdão a Deus. Enquanto é tempo, o homem não está vendo, mas eis que a mão do Senhor, os olhos do Senhor, e são como chama de fogo sobre a tua vida. Deus está te vendo. Aleluia! Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Aleluia! Zacarias conclui. E agora o povo recebe a ordenança de adorar ao rei, ter a liberdade de adorar ao rei, sendo que esta adoração, o poder da adoração da nação judaica, ela produziria os seus efeitos. O poder da adoração que nós temos diante do Senhor, ela produz efeitos. Aleluia! Isso só foi introdução, agora eu entro na mensagem que o Senhor me deu. Caminhando pela Bíblia Sagrada, eu conheci histórias de homens que adoraram ao seu Deus em determinadas situações e viram grandes sinais acontecendo na sua história. A Bíblia Sagrada, por exemplo, nos conta a história de um nobre homem chamado Jacó, cujo significado do seu nome significa enganador ou suplantador. Imagine você sendo chamado, sendo reconhecido como enganador e sendo apresentado para o seu amigo, para a sua amiga, e quando você vai mencionar o seu nome: meu nome é enganador, as pessoas sairiam de perto de você, porque ninguém queria ser enganado. A vida deste nobre menino era uma vida de crise, de desespero, tanto é que ele foi levado e motivado através dessas más influências a trair o seu irmão, a trair até mesmo o seu pai. A Bíblia nos diz que Jacó, ele teve que sair fugindo da casa de seus pais. E detalhe, ele saiu como enganador, saiu como traidor daquele lugar, mas o nosso Deus deixou escrito através da sua palavra que sempre o maior serviria ao menor. No caso de Esaú, ele serviria ao seu irmão menor, que era Jacó. A Bíblia nos diz que quando Jacó, em destino à casa do seu tio Labão, ele se aproximando de uma terra chamada Luz, ele não tinha suplementos, ele não tinha nenhum tipo de recurso, não levou um travesseiro de pena consigo. E de repente, Jacó, já era noite, estava extenuado, estava cansado, e somente o que ele viu na sua frente era uma pedra. Ele pegou aquela pedra, colocou sobre a sua cabeça, e a Bíblia nos chama a atenção para dizer que neste mesma noite, Jacó, ele deitado sobre uma pedra, ele conseguiu sonhar. Amado, pense comigo, nós não conseguimos dormir direito quando o travesseiro está ruim, péssimo estado de utilização, ficamos para lá, para cá, e o sono é roubado, porque não temos sossego, porque a cama é bênção do Senhor, o sono é bênção. Como pode a Bíblia dizer que Jacó conseguiu dormir com a sua cabeça sobre uma pedra? Isto aqui é um tipo de palavra que só crente cheio do Espírito Santo pode entender, porque aquilo que era problemático na vida de Jacó acabou virando bênção para ele. Por quê? Porque Jacó, ele estava no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, os problemas viram bênção, maldições e
converte em bênção. Quem está no centro da vontade de Deus pode passar até pela prova, mas os seus lábios estão cantando: eu passo pela prova, dando glória a Deus. A minha prova, ela pode ter um gosto amargo, mas a minha vitória terá sabor de mel. Ah, Senhor Jesus. Agora escute. Jacó estava no deserto. O difícil não é passar pelo deserto. Difícil, Davi, é sonhar no deserto. Jacó sonhou no deserto. Escute, é fácil você glorificar em tempos de alegria. É fácil você glorificar em tempos que você tem tudo de bom ao seu redor. É fácil adorar a Deus em tempos como esse de alegria. Eu te convido a sonhar neste deserto que você passa, nessa luta que você está passando. Eu quero que você levante a sua voz dizendo: ainda que eu passe por crises, ainda que eu passe por tantas lutas, eu serei fiel ao meu Deus, eu não desistirei. Ainda que eu passe, o mar vermelho se feche na minha frente, todavia eu adorarei ao Deus, o Senhor da minha salvação, o Senhor da minha salvação. Aleluia. Sonhe no deserto que você está. Irmão Robson, você não sabe o que eu passo, a luta que eu estou passando, o problema que eu estou passando, a dificuldade que eu estou enfrentando. Irmão Robson, está difícil para mim, é complicado para mim passar por esta situação dando glória a Deus, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida. Salmo de número 50, versículo de número 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Eu vou repetir, parece que você não entendeu. O teu Deus manda lhe dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Israel está cercada, e de repente, de um lado, o rei de Judá, que se chamava Josafá, ele não estava com muito desespero, a nação estava desesperada. Havia perto do reino de Judá dois povos, nações inimigas de Israel, a nação moabita e a nação amonita. Dois povos que se originaram através do incesto que as filhas de Ló tiveram com seu pai, lembra? A filha mais velha e a filha mais nova, ambas deram origem a duas nações que foram inimigas de Israel por todo o tempo, a nação moabita e a nação amonita. No livro de 2 Crônicas, nós temos esse relato. Essas duas nações estão vindo de encontro à nação de Israel, a nação de Judá. O rei de Judá na época, Josafá, ele temia o Senhor, crente convertido, adorava o Senhor a todo tempo. De repente, Josafá, ele viu um momento de desespero. Ele não conseguiu entender. Não tinha armamentos bélicos para enfrentar essas duas nações. As duas nações eram muito maior do que ele junto, do que ele toda a nação de Judá, mas todavia, ele sabia perfeitamente que ainda que o problema fosse grande, ele servia um Deus que era muito maior do que qualquer situação. A Bíblia Sagrada nos diz que Josafá chegou dentro do templo da adoração, adorou ao Senhor. Deus se levantou do seu trono, olhou para Josafá e disse: Josafá, fique tranquilo, porque quem me adora, eu intervenho na história. Senhor, é verdade, o Senhor vai intervir sim, Josafá. Manda dizer para este povo: nesta peleja não tereis que pelejar. Eu, Senhor teu Deus, pelejarei por você. Se você acredita nesta palavra, agarre ela. A peleja que você está passando não é tua. Deus está intervindo na sua história. Acredite, 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 acredite. Acredite no Senhor. Aleluia. Jó, eu tenho que lhe informar, Jó, que seus 10 filhos acabaram de morrer. Falamos de uma forma muito superficial acerca da perca dos filhos de Jó, mas ele perdeu 10 filhos. Quando você vê o seu filho chorando, você fica desesperado. Imagine você perder 10 filhos. Jó, tem que te informar que todo o seu rebanho foi morto. Jó, eu tenho que te informar que todos os teus trabalhadores acabaram de morrer. Só sobrou eu para te trazer a notícia. Segundo a Bíblia Sagrada, Jó, depois dessa sequência de séries de acontecimento, ele foi atingido por Satanás na sua carne, de sorte que ele não tinha mais unha para coçar o seu machucado. O que ele fez? Pegou um caco de telha para ajudar a coçar as suas feridas. Jó estava em ruínas. Satanás de um lado,
juntamente com seu exército demoníaco, olhando para a vida de Jó, esperando ele de camarote, assentado, comendo pipoquinha, esperando Jó falar e amaldiçoar e dizer: Deus, eu não te sirvo mais, eu não quero te adorar, eu não consigo passar por tanta tribulação, por tanto sofrimento. Satanás estava somente esperando. De repente, senhoras e senhores, Jó abre a sua boca, Satanás se levanta: é agora, é agora. Ele vai dizer a sua derrota, ele vai dizer que vai desistir, e Jó levanta a sua voz dizendo: eu ainda perdi tudo, ainda que eu tenha perdido tudo, amigos, dinheiro, rebanho, ainda que eu tenha perdido filhos, família, todavia eu ainda possuo um tesouro. O diabo olhou para aquela situação e disse: não é possível, eu tirei desse homem tudo que ele tinha, como é que pode ele dizer que tem um tesouro? De repente Jó levanta sua voz e diz: eu possuo um tesouro no céu, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele levantou a sua voz em meio ao nada, em meio a tanta tribulação, e disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Agora escute: quem adora o Senhor, quem adora o Senhor, vê o poder de sua adoração mudar o seu cativeiro, e tudo aquilo que foi tomado da sua história ser colocado diante de você em dobro. Acredita nisso? Então receba esta palavra como promessa do Senhor na sua história. Temos no Novo Testamento um homem chamado Simeão. A Bíblia Sagrada nos diz que Simeão era um sacerdote do Senhor. Simeão era velho, mas tinha uma promessa no seu coração, que ele não morreria sem antes ver o cumprimento da promessa do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que um belo dia, um casal estava dentro do templo da adoração, juntamente com uma criança no colo, para ser apresentada ao Senhor. E o sacerdote Simeão se dirigiu ao templo para adorar ao Senhor. Hoje eu quero adorar ao Senhor. Eu imagino as pessoas do lado do Simeão: Simeão, você está velho, rapaz. Você está passando por tantas situações, você não tem mais condições, não vá mais para o templo para adorar, não precisa mais disso. Eu imagino o Simeão olhando para ele: rapaz, um verdadeiro adorador, não existe tempo ruim para ele. Em tempo de chuva ele adora, em tempo de sol ele adora, em tempo de crise ele adora, em tempo de circunstâncias ruins ele está adorando. Se tem porta fechada ele adora, se tem porta aberta ele adora, se o mar está fechado para ele, ele está adorando, se ele está passando por crise ele adora. Verdadeiro adorador não é para qualquer um. É por essa razão que Deus continua procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. Este amor do Senhor está neste lugar à procura. Se tem verdadeiro, deixe-me ver se tem verdadeiros adoradores aqui. No meio do jovem tem, aí no meio da igreja tem verdadeiro adorador. Se tem verdadeiro adorador, eu te convido a levantar a sua voz, adorar ao teu Deus na noite desse dia. Meu filho Davi, fica de pé, eu quero te usar como ilustração aqui. Você vai ser Simeão. Amém? Simeão tinha uma promessa que ele não morreria sem antes ver o rosto do menino Jesus Cristo. E Simeão, ele chegou no templo, ele viu um casal, Maria e José, com uma criança no colo, ele não sabia de nada. E de repente aquele casal chamou o Simeão e disse: Simeão, você é sacerdote? Sim, eu sou sacerdote. Nós gostaríamos que você apresentasse o nosso filho diante do Senhor. Sim, com muito prazer, vou realizar os procedimentos necessários para apresentar ao Senhor. Fica assim, irmão. Imagine com as duas mãos. Imagine que tem uma criança no seu colo, você é Simeão agora. Simeão está com seus braços erguidos com uma criança no colo. Ele não sabia de nada. De repente, a voz do Senhor: fecha os olhos, Simeão. Bonito Simeão, irmãos. Aleluia. De repente, a voz do Senhor soa no ouvido de Simeão, dizendo: Simeão, você se lembra da minha promessa? Lembro. Simeão, você se lembra que eu disse para você que você não morreria sem antes ver o rosto do Messias? Sim, sim. Simeão, então abra os seus olhos neste momento e veja nos teus braços que o rosto do Messias está perante você. Simeão, eu quero trazer a sua palavra para você na noite desse dia. Quem adora ao Senhor vê cumprimento de promessa na sua história. Então abra a sua boca, adora o teu Deus e veja as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
acredita nesta palavra, levante a mão, dê um belo grito de glória ao Senhor. Aleluia. Volte comigo para o Antigo Testamento. Lá está um nobre homem, sacerdote também, chamado Asaf. Um belo dia Asaf, ele resolve ir para adorar ao Senhor, com chinelo havaianas, com a sua roupa, com alguns remendos nas suas vestimentas. E se lá vai Asaf, o salmista Asaf, em direção ao templo do Senhor. Quando ele está em destino à igreja, ele olha para a esquerda, o que é que ele vê? Homens prosperando, com carros do ano, casa nova, roupa da Nike. Eita Jesus! Pessoas vindo do cinema, acabando de ver Capitão América. E Simeão olha para aquilo, como é que pode? Eu não tenho dinheiro, eu sirvo a Deus. Estes homens aí, alegres, sorrindo. Quando Simeão olhou para a direita, ainda caminhando, ele olhou pessoas sorrindo, pessoas que não tinham Deus, alegres, prósperas, com a sua vida em harmonia. E de repente, segundo a Bíblia Sagrada, Asaf quase se desviou do caminho do Senhor. Quando Asaf entrou no templo de Deus para adorar, a Bíblia diz que Asaf, ele contemplou o fim daqueles homens. Asaf entendeu que quando ele continua, conforme ele vai adorando a Deus, ele começou a entender que o pouco que ele tinha é muito mais valioso do que todas as riquezas. O pouco que você tem é mais valioso do que a riqueza de Bill Gates, de Osama Bin Laden. O pouco que você tem é muito mais importante do que as riquezas de muitos ricos. Ei, Asaf, não se desespere, a tua riqueza não está na terra. Em breve andaremos por ruas de ouro, andaremos por ruas de cristais. Em breve estaremos no céu de glória, adorando o Senhor por toda a eternidade. Deus te exaltará. Fique de pé comigo, por gentileza. Aleluia! Este é o poder da adoração. Aleluia! Volte comigo para o Novo Testamento. Contemple agora dois homens simples, Paulo e Silas, na Macedônia, prisioneiros por ter expulsado um demônio de uma menina que adivinhava. Em uma prisão que, segundo a história e o historiador Flávio Joséfo, era uma prisão subhumana, não tinha luz, não tinha nada. Passava, segundo a história, uma vala perante aquele lugar. Ratos estavam ali naquele meio, baratas. E lá estava Paulo e Silas. De repente Paulo levanta sua voz dizendo: Silas, o que foi, Paulo? Eu acho que algum rato comeu a minha perna. Por que você está dizendo isso? Eu estou coçando ela, eu não estou sentindo ela. É porque você está coçando a minha, Paulo. Fique tranquilo, a sua perna está aí no teu lugar, rapaz. Eu imagino Paulo dizendo para Silas: Paulo, Silas, quanto sofrimento a gente enfrentamos, irmãos. Quantas lutas passamos, quantos problemas nós passamos. E será que nós veremos o nosso fim hoje aqui, Silas? Imagina o Silas levantando a sua voz dizendo: Paulo, eu acredito que o nosso fim não acabará aqui. Por que, Silas, você fala isso? O que te leva a crer nisso? Paulo, você ainda não tem promessa ainda de pregar a palavra do Senhor em muitos lugares? É verdade, eu tenho. Então a gente não vai morrer neste lugar dessa forma. Isso aqui é só uma transição. Diz a Bíblia Sagrada que os dois decidiram: o que vamos fazer? Estamos com nossos braços presos, nossas pernas aprisionadas, algemadas. Só temos a nossa voz. O que você sugere? Vamos fazer o seguinte: você canta e eu oro. Tudo bem? Tudo bem. De repente, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus. Eu dou um stop nesta expressão aqui. A diferença muito grande entre a pessoa que canta para Deus e canta para os homens. Há uma diferença da pessoa que prega para Deus, por prazer a Deus, e outra que prega para os homens, com o intuito de impressionar, de impactar. Afinal de contas, ele tem que fazer o seu marketing. Se ele não fazer o seu marketing, ele não voltará nessa igreja. Ele não terá mais convite para pregar ou para cantar. É por esta razão que nós vemos muitas cantoras aí cantando e não tem unção nenhuma, não sente nada.
Por quê? Estão cantando para público. Mas quem canta para Deus, às vezes não tem uma sandália no pé para usar. O seu sapato está com um buraco muito grande. Quando ele olha, ele tem até vergonha de dobrar o seu pé. A sua vestimenta não é uma vestimenta adequada. Mas quando ele entra dentro do templo da adoração e começa a adorar ao Senhor, o céu se abre, o poder de Deus se manifesta. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo. O nome do Senhor é glorificado. Paulo e Silas começaram a cantar. Não eram cantores profissionais. Não eram. E de repente, a Bíblia Sagrada não narra o tipo de cântico que eles estavam cantando. Mas eu imagino Paulo levantando a sua voz, dizendo: Silas, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil. Você pode cantar comigo? Os dois levantam a sua voz cantando ao Senhor. De todas as provas que eu já passei, cante. É bem difícil, Senhor. Todo mundo. Acusações do vil tentador, lembranças do papo. Os jovens contribuindo, a igreja contribuindo. Que não quer te acreditar. E quase parando. E quase parando, sem força e vigor. Você o quê? A gente lê a palavra. Bastante poder pra vencer, continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Quem canta? Vai! Para quem? Paulo e Silas, cante, cante, cante na prisão que você passa. Adora o Senhor. Virão investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Daqui a pouco eles estavam adorando a Deus na prisão que eles estavam, e de repente o chão começa a tremer. Paulo começa a sentir aquele tremedor, aquele tremelique na terra. E diz: Silas, o que está acontecendo? Estamos sentindo o chão tremer. Glória a Deus! O que está acontecendo? Silas, eu não sei o que está acontecendo, mas continue cantando, porque Deus ouviu a nossa adoração. Quando Deus ouve a sua adoração, a manifestação na terra, a bênção na terra. Fique tranquilo, amado, a tua hora vai chegar, o dia da tua exaltação vai chegar. O tempo é de Deus e não teu. Deus irá cumprir com as suas promessas na sua vida. Eu te convido na noite desse dia a adorar ao teu Deus e ver que o poder da adoração nos seus lábios, ele produzirá resultados exitosos. Aleluia! Com a permissão do pastor, eu quero convidar aqui na frente, quem não é batizado com o Espírito Santo, aqui na minha frente, em nome de Jesus. Todos sem exceção. Jovens, quem não for batizado com o Espírito Santo, aqui na minha frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem for batizado com o Espírito Santo, aguarde meu sinal. Escute. Escute o que eu vou dizer. Eu só faço isso quando Deus manda, quando Deus pede. A gente estará orando ao Senhor. Eu quero uma irmã para louvar aqui. Tem alguém para louvar aqui? Qualquer irmã pode louvar o Senhor? Louve um hino aí que você achar melhor louvar. Deixa preparado um hino aí. Preste atenção nisto. O hino será louvado. E algumas pessoas estarão colocando as mãos sobre a sua cabeça.
e orando em prol do batismo com o Espírito Santo. Escute. Enquanto nós estaremos orando, Deus vai colocar na sua mente as línguas estranhas. Eu fui batizado com o Espírito Santo desta forma. A evidência e o sinal que evidencia o batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Então eu quero que você me ouça. Enquanto nós estaremos orando com você, eu quero que você adore a Deus. Quebrante o seu coração. Abra o seu coração, Deus, me batiza com o teu Santo Espírito. Me renova a minha vida, me encha do teu Santo Espírito, me batize. Não é estar aqui na frente só por estar, porque eu pedi, mas é na crença que você sairá daqui batizado com o Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você neste momento feche seus olhos. E eu quero que você já comece a adorar ao Senhor neste momento. Aleluia, o CD já está preparado, em nome de Jesus. Eu quero que você comece a adorar ao Senhor e deixe o Senhor, o Espírito do Senhor, quebrantar o seu coração. Quem é batizado com o Espírito Santo, me ajude a colocar as mãos nessas almas a partir deste momento. Não pare de adorar e glorificar ao Senhor. Quando você sentir que as línguas estranhas estão com você na sua mente, eu quero que você coloque para fora, sem medo. Não é Satanás, não é de você, é o Espírito do Senhor que está te batizando com o Espírito Santo. Eu quero que você creia em nome de Jesus Cristo.
Aleluias. Aleluias. Olha para mim aqui neste momento. Quem falou em línguas estranhas aqui? Sem medo, levante a mão comigo em nome de Jesus Cristo, que eu sei que teve. Esse rapaz aqui foi batizado com o Espírito Santo. Esse rapaz foi batizado com o Espírito Santo. Você, jovem, olha para mim, filho. Olha aqui para mim sem medo. Deus te batizou com o Espírito Santo, querido. Não tenha medo. Isso não é de você. É o Espírito do Senhor que te batizou. Escute. Existem mais pessoas. Não tenham vergonha de dizer e falar em mistério com o seu Deus. Não tenha medo. Detalhe, Deus não está te batizando somente para falar em línguas. Deus está te dando espírito de ousadia para que você desempenhe seu ministério com mais ousadia. Escute. Para a honra e glória do Senhor, almas foram batizadas aqui. Eu quero que vocês creiam e acreditem. No momento que vocês sentirem o Espírito do Senhor tocarem, colocando as línguas estranhas na sua mente, coloque para fora. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se sinta menosprezado, inferior, incapaz. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Assim como Deus batizou este jovem, Deus ele vai batizar vocês também.